Bem-vindos ao Você Pode Tudo podcast, o nosso podcast. Gente, hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro episódio do podcast. Eu sou Marcela Simões, essa é Cristiane Lima, a nossa convidada de hoje, a idealizadora do podcast. E eu estou aqui como a convidada da idealizadora para apresentar esse podcast para vocês. Vamos lá? Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês da Cris, tá? A Cristiane, ela é filha do Zezé de Dova, do Sodova, daqui de Timóteo, Eunice e irmã do Luiz Fernando. Ela é casada com o Bruno e é nascida em Coronel Fabriciano, mas é timotense de coração, né, Cris? Com certeza. Então, ela é geminiana. A gente quis falar para vocês o signo porque tem muita gente que se identifica com isso, né? Então, a Cris, ela trabalhou na CLT de 15 anos até os 31 anos. É médica veterinária, especialista em pecuária leiteira, MBA em agronegócios, tem pós em estratégia comercial e anestesia veterinária. Atualmente, ela se identifica como vendedora e empreendedora. As empresas da Cris são Produce, Matriz e as duas filiais, que uma é em Patinga, outra no NAC, e a seguradora, que é a idealizadora do podcast, né, gente? Foi um sonho da Cris, que através dessa nossa conversa, dessa nossa amizade de muito tempo, nós resolvemos colocar em prática aí o podcast. Como foi o início, assim, a sua virada de chave, nessa história do podcast, na história da veterinária, na sua história de vida? Ei, pessoal, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando do podcast. Eu brinquei com o pessoal ali, porque somos eu e a Marcela, né? E a gente pensou, né, Marcela? Ninguém melhor do que para começar o podcast do que com a gente mesmo, né? Verdade. Afinal, a gente tá aqui porque a gente se identifica. E eu brinquei assim, gente, ninguém vai me chamar pra fazer podcast, não? Então a gente faz o nosso podcast, não tem problema. Uma brincadeirinha, mas que é verdade. Porque, na verdade, a gente não tá aqui para ser colocado em nenhum lugar. A gente tá aqui para ocupar o espaço que a gente quer ocupar, né? Então, verdade. Começou aí. A minha virada de chave começou quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu perdi meu pai. Então, quando eu perdi meu pai, a minha referência, a minha base, meu sustento, que até então a minha mãe, ela ficava ao lado, ela não era propriamente dita isso. Eu falei assim, pô, agora a vida é minha e eu preciso dar conta dela. E aí eu virei a chave. Foi aí que eu falei, nunca tive vergonha, nunca tive nada, simplesmente sempre olhei pra minha vida, sempre olhei o que eu quis fazer e fui fazer o que meu coração pedia. Bacana, Cris. É uma história forte, né, gente? Mas vocês não viram nada ainda. Cris, como foram as dificuldades? Com certeza tiveram algumas exposições nesses projetos da sua vida para chegar até onde você está hoje. Eu acredito que você vai chegar muito longe, né? Para honra e glória de Deus. Mas conta pra gente aí essa questão da exposição, das dificuldades. Como foi isso? Então, quando isso aconteceu, foi uma fatalidade, né? Quem conhece a minha história sabe que foi uma fatalidade mesmo. E aí a gente se viu naquela situação. E agora? E agora, José? Você deixou a gente, o que a gente vai arrumar? Minha mãe professora, não tínhamos ficado com nada assim financeiro, os carros que tinham perdemos, a casa tivemos que alugar, fomos morar em barracão e tal, e aí? E a partir daí? Então essa foi a primeira exposição, aí vocês imaginam, estudava na escola particular, tinha Topic, quando era Topic era carro particular que me buscava na escola, e de repente eu me vi pegando uma bicicleta e indo comprar chocolate, na Valipel, antiga Valipel, não sei nem se existe, pra fazer bombom pra vender pras minhas amigas que eram do mesmo nicho que eu. Já tinha uma veia empreendedora, E né, aí gente? foi a virada de chave, né? Eu pedi um emprego eu estudava no antigo Monsenhor Rafael. Uhum. De início não me deram, então eu fui vender o meu bombom, mas depois de 60 dias me deram emprego. Então eu não vendi bombom muito tempo não, mas eu vendi bombom durante 60 dias e consegui minha primeira carteira assinada. Eu acho que eles viram o meu esforço, né? Porque eu também não era a melhor da escola. Eu não era a melhor da classe e fui colocada como monitora. Então eu acredito muito que eles viram o meu esforço. O meu esforço ali. Legal. Ô, Cris, e houveram muitas críticas nessa sua jornada?
na questão dessas exposições, né? Desse esforço. Como que foi? Como que você soube lidar com essas críticas? Como que é isso para você hoje? Sempre tiveram as críticas, né? A primeira coisa que aconteceu, assim, para ser criticada é quando eu quis largar tudo, inclusive um namoro muito antigo, uma faculdade e um emprego para ir fazer veterinária. Por aí começou. E a minha mãe falou comigo assim: eu não passei na federal, e minha mãe falou assim: olha, você tem 6 meses. 6 meses para você conseguir dar o seu jeito. Porque se você não conseguir, você vai voltar para essa vida aqui. E aí, graças a Deus, eu precisei voltar. Mas então a primeira crítica foi aí. Como assim? Como assim você? Nesse cenário que você ainda tá sonhando, você é uma sonhadora, né? E a partir daí, o que eu tenho que agradecer a Deus é que, da minha personalidade, eu não sou uma pessoa que me importa com a vida do outro. Eu não me importo com a crítica do outro. Eu acho que é porque eu critico pouco o outro, né? Eu ouvi essa Sim, semana isso. Eu ouvi sim, uma pessoa que falou assim comigo: ah, sabe por que eu acho que às vezes eu critico as pessoas a fazer principalmente o que eu tô tentando fazer hoje? Porque eu já critiquei essas pessoas. sim, eu concordo. E isso não fazia parte de mim. Então, ingenuamente, eu só fui. E, você acha isso mesmo? Ah, mas aí eu vou ver o que que vai dar. E depois disso, né, a gente formou, as pessoas não acreditaram. Teve gente que foi, gente, na minha formatura para saber se eu ia formar. Gente da minha família que falou assim: eu quero ir lá para ver se ela vai pegar o canudo. Brincadeira. Brincadeira, né? Mas peguei e assim, eu nunca achei que eu era quem eles achavam que eu era. E eu agradeço muito a Deus, porque eu nunca percebi isso também. Não foi uma coisa muito assim, sabe? Que você tem muita noção. Eu Uhum. nunca percebi. Eu achava que eles estavam dando um palpite e que eu ia pagar pra ver. Mas eu nunca percebi de fato que eles estavam achando que realmente eu não ia conseguir aquilo. Não sei, é estranho. E aí eu fui até onde eu fui, né? Assim, fui caminhando e conseguindo porque eu não tinha consciência de que realmente a decisão, o julgamento dessas pessoas poderiam me parar. Isso nunca passou pela minha cabeça, assim, nunca. Isso te ajudou a fluir mais, né? Porque você não tinha esse peso nas costas. Justamente, eu não tive. Entrando um pouquinho mais nos dias de hoje, né, que tem muito a ver com isso que eu passei, mas eu tenho uma pessoa que é esposa de uma amiga minha, que ela vai ver, ela sabe quem é. Que eu amo, minha amiga demais, mas ela é uma pessoa que eu lembro todos os dias que eu trabalho na internet. Todos os dias. Porque quando teve Instagram, lá atrás, não era visto ainda. O Instagram sempre foi uma ferramenta de vendas, né, gente? O Instagram, pra mim, não é uma ferramenta de. Como que fala? De relacionamento. Pra mim, o Instagram é uma ferramenta de vendas. Só que as pessoas, não é todo mundo que tem consciência disso e que vê isso, né? É verdade. Não é. Mas aí eu não sabia e a gente não via. Então eu simplesmente nunca tive vergonha, nunca tive medo e eu me expunha. E eu tirava foto, e eu falava e tal. E essa pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, mas você é muito chata. Porque ninguém quer saber. Você faz tudo, você posta até quando você vai no banheiro. Isso foi tipo assim, lá em 2015, sei, 15, 14, 15 e tal. Eu falei assim: ah, é só você para de ver. É Eu isso aí. gosto, eu me sinto à vontade, né? É um bom pensamento para conseguir seguir nesse núcleo da rede social, né? Porque na rede social, se você ficar vinculando demais o que as pessoas vão pensar, você não sai do lugar, né? E a rede social hoje é uma potência, Mas é você isso, sabe o né? que que eu aprendi? E agora, tá? Porque agora eu vejo essa maldade, hoje eu sinto essa maldade, hoje eu sinto hater, eu sinto isso. Mas eu penso assim: se você quiser me dar uma opinião sem eu ter te perguntado, primeira coisa, tá, gente? Se eu não pedir, alguém quiser me dar, eu vou ouvir. Quando eu acabar de ouvir, eu vou pensar onde eu tô e onde você tá. Qual é o seu resultado? Você tem um resultado maior do que eu, você pode saber que eu vou levar a sério. Se o seu resultado for menor do que eu, esquece. Não Isso vou é uma levar. boa dica, né, Cris? Ô, Cris, e conta também pra gente a questão assim, você formou, e aí depois que você formou, você resolveu abrir a sua primeira clínica veterinária, né? Em Timóteo. Como que foi isso? Como que foi esse desafio de abrir uma primeira clínica veterinária em Timóteo, que não tinha muito esse campo aberto, né? Porque a gente sabe que no centro, na Praça 1º de Maio, tinha um campo um pouco mais aberto para isso, né, gente? Quem não é de Timóteo, a gente está falando de dois centros. O centro de Timóteo, cidade,
é o Centro-Sul, que é aqui em Timóteo. E a O Praça centro 1º de comercial, Maio é um centro comercial, né? Então a Cristiane, ela abriu a primeira empresa dela em Timóteo, no Centro-Sul, que é de onde a família dela, onde está enraizada, né? E conta pra gente como foi isso. Na verdade, eu não queria. Não queria. Eu abri primeira empresa, primeira clínica veterinária de grandes animais, como você me falou aí. Eu sou pós-graduada, especialista em grandes animais. E eu fali. Eu fali no meu primeiro ano aberta, Isso é em assim, Timóteo. em Timóteo. Porque aí eu larguei meu emprego, eu tinha um bom emprego numa multinacional. Eu larguei meu emprego na época, eu trabalhava na Seva, saúde animal. E, e vim pra fazer o serviço que eu fazia na Seva particular, porque eu achava assim, pô, eu tenho muito potencial. São 8 anos trabalhando e tal, eu vou conseguir sair dessa. Só que a despesa era muito grande. Era carro, era veterinário, era sêmen, era reprodução principalmente. E era muito grande. Eu só tinha uma ideia, um pensamento, igual eu falei, né? Um sonho. E deu errado, cara. Não deu muito certo, então eu fali. Só que como eu falei que às vezes essa minha mente ingênua, assim, eu não fico muito martirizando a vida e nem culpando o universo pelas coisas, sabe? Aí eu falei assim, pô, tá ruim, cara. Os cartões de crédito estão estourados e não tem grana, não tem dinheiro, tem que pagar a galera e agora? O pessoal viu que eu tinha voltado pra casa que eu morava, né, pra casa dos meus pais, e o pessoal começou a levar cachorro lá. Olha que legal. Começaram a levar cachorro. Vou ter que consultar cachorro. Mas vi uma oportunidade de negócio ali. Falei, olha, tá ruim, podemos melhorar. E aí comecei a trabalhar com a agenda, né? Eu saía para o campo para atender bovinos e tinha uma agenda me esperando para pequenos, mas eu não sabia, assim. Não é que eu não sabia clinicar, eu não sabia o campo de pequenos, eu não conhecia. Até que me denunciaram. Fui denunciada pelos veterinários da região. E aí eu assim, gente, existe isso, porque eu não sabia. Grandes animais não têm essa perseguição, pelo menos eu trabalhei muitos anos, nunca sofri. E em pequenos animais há uma rixa quase que pessoal ali. Graças a Deus foi só essa época e depois eu não incomodei mais ninguém, ninguém me incomodou e tal. Mas aí eu fui denunciada. E quando eu fui denunciada, falaram assim: olha, você. E eu pensei, vou perder meu CRMV. E pobre, você já viu, né? Pobre, você não tem dinheiro pra nada, a única coisa que eu tinha era meu diploma. Eu falei, não posso perder meu diploma, tá doido? Como assim? Falei, não posso perder, meu medo era perder meu diploma. E pra mim eu não tava fazendo, eu não cometendo nenhum crime, né? E eu tava, porque eu tava ilegal, vamos falar assim, eu tava exercendo a profissão de forma que eu não tava legal, não tinha Seu documentação. CNPJ, Não sua tinha, não pagava o cota. imposto e tal. Uhum. Eu conversei, né, com o delegado do conselho, que na época foi muito legal, que tem até uma clínica veterinária também, em Patinga, e ele falou comigo assim, sai dessa área e tal. Falei, o que eu preciso fazer pra poder trabalhar então, que agora eu quero. Porque, você sabe o que eu sinto? Quando você incomoda alguém, cara, é porque você tem potencial. Tá no Ninguém caminho chuta certo. cachorro morto. Sabe? Então eu nem sabia da dimensão daquilo que eu ia tomar. Quando eu vi que estavam me denunciando, que foi mais de uma vez, uma recorrente, sim, eu falei, ó, Tô no caminho certo. tô no caminho certo. Então é aquela coisa, né? Quando você é perseguido, você aumenta a pressão e vão ver quem te acompanha. E foi isso que aconteceu. Batalhei, liberaram e comecei atendendo dentro da minha casa. Então, assim, a recepção era. Eu abria a porta do meu quarto, eu saía na recepção. E tive que contratar algumas veterinárias para me ajudar, porque minha mão era para tirar sangue em vaca, não era para tirar sangue em pincher. Então eu sempre tive ao meu lado bons profissionais que traziam para mim atualização, que me traziam mais para o mundo do pet, né? Certo. O meu diferencial, eu acho, é porque eu não conhecia o mundo. Então, se você for na minha clínica hoje, ela não tem nada a ver com nenhuma outra clínica, porque eu não conheço nenhuma outra clínica. Eu pus na minha clínica. Você não foi fazer uma sondagem, né? Não tive tempo. Eu tinha que fazer dinheiro, eu tinha acabado de ser denunciada. Agora eu não podia ser veterinária nem de um jeito nem de outro. Teve tempo, entendeu? Eu tive que trabalhar. Só que eu amo, né, cães e gatos. Amava muito. Eu já tive 18 cachorros. Hoje eu tenho 10.
Então, assim, a facilidade que eu tive é a visão de tutora. Eu vou pôr Certo. na minha clínica aquilo que eu gostaria de ter encontrado em algumas clínicas veterinárias. Muito legal, muito E a legal. partir daí foi aquela, tipo assim, pegar do limão, eu falo muito isso. Muito, meus colaboradores, eu falo, é pegar o limão e fazer uma limonada. Eu podia ficar chorando ou eu tinha que trabalhar, porque eu não podia perder meu CRMV. É verdade. Ô, Cris, e me fala uma coisa. Além de idealizar o podcast e tal, a gente vê no seu Instagram também que você tem um Instagram que você movimenta hoje. Todos os dias a Cristiane faz um devocional. Inclusive, gente, depois a gente deixa o arroba dela. Quem tiver interesse nesse meio cristão, né? Aqui não é sobre religião, é sobre Deus que a gente está falando. Então, assim, nesse meio cristão, a Cristiane, ela estuda bastante para poder fazer esse devocional. Tá sempre em espírito de oração para poder fazer esse devocional. Eu tô falando porque eu acompanho, gosto muito e eu tô te perguntando, até pessoalmente perguntando, né? Como foi que você chegou? Eu sei de uma parte, lógico, mas como foi isso? Conta para as pessoas que têm essa vontade, que não tem coragem de colocar a cara ali no, né, para bater, para falar. E porque eu sei que você é uma pessoa muito fervorosa, que você tem muito Deus no coração. Como que foi isso? Chegar nisso, além de você se empreender, não ter muito tempo e tal, ainda veio isso. Conta pra gente. Então, eu sempre tive um relacionamento legal com Deus. Mas era um relacionamento legal. Era um relacionamento só de pai e filha. Tinha uma distância, né? Normal. E toda vez que você tá com esse relacionamento com Deus, quando você tropeça, essa distância aumenta, né? Porque você não tá muito próxima. É tipo aquele pai que você acha que qualquer hora ele vai te dar uma chicotada. Então, o que você faz com ele? Você sabe que você pode contar, que você vai comer, que você vai dormir, mas que você não. Não Ah, tem fica tanta aí que eu não tô intimidade. querendo a chicotada. Fica aí, né? E aí, com as coisas foram acontecendo, ele sempre do meu lado, com certeza, eu só tenho que agradecer. Mas, no final do ano passado, propriamente dita, eu procurei ajuda. Gente, eu vou falar porque eu preciso falar, mas eu não tenho nada contra. Eu acho só que as pessoas têm direito de saber que existem outros tipos, outras formas de você chegar aonde você quer. Então, essa é a minha experiência e eu vou contar ela toda pra vocês entenderem. Eu procurei uma cartomante. Uma pessoa que tira cartas, que lê cartas. E eu não tenho nada contra, mesmo. É a minha experiência. A partir do momento que a gente começou a tirar as cartas, eu me empolguei muito, cara, porque é batata. Tira a carta e acontece. Só que aí, posteriormente, a minha mãe foi diagnosticada com um tumor nos rins. E aquilo me abalou profundamente. Sabe quando você principalmente tirou assim o meu chão e veio para me pôr de novo, para me pôr onde que eu precisava ter. Quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que quando eu tinha mudado a minha configuração religiosa, né? Eu estava passando por uma série de batalhas que não eram minhas. Eu não vou conseguir explicar, mas era isso, sabe? E aí eu comecei a procurar nas religiões, na católica, na evangélica, na espírita, candomblé, várias religiões. Eu queria entrar nessas religiões para eu me sentir segura. Falar assim, não, Acolhida. estou fazendo a coisa certa. Eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, sabe? Quando você precisa de alguém para falar assim, olha, pode continuar, você está no caminho certo. Pra vocês verem que eu não tenho preconceito com nenhuma religião, tá? Essa é a minha história. E eu não encontrei. Deus sempre me incomodava. Falava assim, tá errado. Você não tá certa. Você não tá certa. Nem de ir na católica, nem na evangélica. Me procura. Você tá procurando alguém que fala assim, é isso. Mas você não está me procurando. Procurando Deus no lugar errado. Na verdade, era você e Deus. Era Isso. eu e ele. Não era sobre religião. Indiferente da religião que seja. Não era sobre religião. E quando isso aconteceu, eu falei assim, pô, vou ler a Bíblia. E eu realmente comecei a ler a Bíblia. E, graças a Deus, a minha mãe passou pela cirurgia em dezembro. Só que em dezembro eu já estava muito mal de saúde também. Eu tinha um problema de saúde muito sério. E aí, fisicamente, eu estava muito frágil. Mas passamos pela cirurgia da minha mãe e agora, tá? É recente essa história.
E eu continuei na Bíblia, né? Conhecendo Deus e me aproximando dele. Só que aí eu vi a morte de frente, assim, né? Quando eu cheguei para ser operada, eu precisava passar por uma cirurgia e que os médicos não queriam me operar. Tanto é que eu fiquei internada, eles me mandaram para casa do jeito que eu tava, muito mal, e falaram assim: vamos ver que dia que a gente vai te operar. E juntou vários médicos do hospital e falaram: não vamos te operar. E eu falei: pelo amor de Deus, me operem. Eu prefiro morrer em vida, desencarnar, do que ficar morta viva, né? Eu ficava só deitada, eu não conseguia trabalhar e tal. E aí a médica, graças a Deus, falou assim: eu vou te operar. E ela foi contra todo um sistema do hospital para me operar. Então eu vi a morte muito de perto. Na mesa da cirurgia, o anestesista não queria me operar. Eu fui pro bloco cirúrgico 3 vezes e voltei. Então eu falo assim, que para mim ter essa relação com Deus agora, é porque eu vi que se eu morrer hoje, nada disso faz sentido amanhã. A minha falta de tempo não faz sentido. Sim. Porque se eu morrer hoje, o que eu vou fazer com o tempo? Eu não tenho mais. Acabou, né? E aí, sobrevivi e falei: Deus, se eu sobreviver, eu nem pedi pra sobreviver não, mas se eu sobreviver, se eu não vier a óbito, eu vou fazer a minha vida valer a pena. E a partir daí, eu comecei a procurar mais. E aí você tem a parcela de culpa, né? Que um dia a gente conversando, você falou assim: amiga, né? Marcelo falou comigo, falou assim: amiga, você usa muito as redes sociais e eu sempre fui muito desinibida pra falar, mas eu não sabia por quê. Ela falou assim: Deus mandou te chamar, que a sua rede social não é sobre negócios, não é, é sobre ele. E foi na mesma hora, né, Marcela? Na mesma hora Foi. eu. Foi rápido mesmo. Foi tipo Foi, assim, mandou foi uma coisa, assim, bem inesperada, muito né? Porque a gente estava rápida. no meio de uma conversa, a gente, quando começa a conversar, a gente fica 2 horas no Às vezes fica telefone. meio sem falar. E aí depois fica 2 horas, 3 horas no telefone, nem viu que aquilo aconteceu. E aí, nesse momento, eu já estava um tempo querendo falar essas coisas com a Cris. Essa questão de, né, de você ter tido uns gatilhos, né, direcionado pelo Espírito Santo. E Eu aí não, você eu foi. sentia, mas eu não conseguia entender o que o Espírito Santo me falava, né? Então eu acho que ele falou assim: vem cá, te sacudi aqui. É isso que eu quero de você, né? Quando você veio falar comigo, é isso que eu sinto, assim. Então, e aí, e o negócio tá fluindo, né, Cris? Tá abençoando muitas Muito! vidas Nossa, e minha vida através mudou, de, e minha vida hoje faz sentido. Hoje a minha vida através faz sentido. da dessa leitura, desses entendimentos, a gente vê que deu uma guinada Minha vida em mudou. tudo, numa tranquilidade, né? Em toda essa Uma questão, mudança, né? uma autoridade sobre a minha vida, mas uma tranquilidade também, sem estresse, relax. Eu falo que os meus colaboradores falam que nunca me viu numa fase tão Mansidão, mansidão, justamente, tão mansidão de tranquila. espírito. Isso mesmo. Então, ô Cris, a gente sabe que essa história é uma história lindíssima, tem muita coisa ainda pra falar. Eu tenho certeza disso, como sua amiga, né? E assim, a gente vai ainda trazer nos nossos bate-papos muita coisa ainda sobre isso. Você é uma grande mulher, né? Muito obrigada. Casou, não tem tanto tempo assim, né, Cris? Uma 3 pessoa aninhos. maravilhosa também, então tá ainda em lua de mel, né, gente? 3 aninhos só. E aí, em busca de outros sonhos, outras realizações que Deus ainda vai prover na sua vida, tá te preparando para esse momento, eu acredito, Com certeza. né? E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nisso? Porque depois nós vamos fazer uma brincadeirinha. Então hoje, assim, né, na minha realidade é essa. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre religiões, então as pessoas estão tentando me classificar. Não vou conseguir, né? Não Porque faz o hoje eu menor sou sentido. cristã, amo a igreja católica, um carinho enorme, mas também vou em qualquer igreja evangélica, né? Então, assim, não tenho ainda verdades absolutas. E cada dia eu aprendo mais com a Bíblia. E aí, nesse turbilhão, uma coisa que eu acho muito importante é que eu descobri o meu propósito de vida. Porque as pessoas ficam falando de propósito, mas as pessoas não sabem o que é propósito. Confundem, né? Quando eu vou falar de propósito com alguém, a pessoa fala assim:
Tipo, exemplo, você. Ah, mas é mesmo, que eu sou muito boa na sobrancelha. Velho, a sobrancelha não é o seu propósito. Aí uma professora, nossa, mas eu dou aula muito bem. Isso não é seu propósito. Então, eu não sou veterinária. Eu sou Cristiane de Souza Lima, nascida, igual a gente, né? Você me apresentou, minha mãe, meu pai, onde eu nasci e tal. Filha de um Deus Pai, filha de Deus Pai Todo-Poderoso, e que Deus me mandou na Terra para alcançar outras vidas. E quando eu comecei a colocar esse propósito dentro da minha vida, tudo faz sentido. Não tem nada que não dê certo. Essa luz pode piscar, mas ela não vai acabar. Entende? Entendi. Aonde eu não posso chegar, onde eu não posso tocar, ele faz. Porque não é sobre mim. É sobre ele. É sobre os filhos dele. Então, isso é uma coisa que para mim é muito forte, sabe? Hoje eu tenho sócios e todo mundo fala assim, que sócio, meia nem no pé. Mas esses sócios, eles não são sobre dinheiro. São pessoas que têm uma história e que de alguma forma precisaram de mim para conhecer Deus ou para entender que sem Deus você pode até caminhar, porque você é um filho amado, mas que o peso é muito maior, que é muito mais difícil. Então, quando eu comecei a ver isso, né, que quanto mais você faz para o outro sem pensar no que você vai receber, o retorno não adianta. Você pode até falar que você não quer receber, mas ele vem, entende? E isso também é uma virada de chave na minha vida, porque quem aí nunca pensou em fazer uma profissão, por exemplo, para ver quanto que ia ganhar? Quantos médicos não fazem medicina sem amar a profissão? Que você chega no posto de saúde e estão dormindo, por exemplo. Sem pensar que tem uma criança ali que pode vir a óbito, um idoso que está no chão, sabe? E médico foi só um exemplo, gente, porque é uma profissão que ganha muito bem, né? Que tem um rendimento bem. Então, o podcast, o que a gente vai ganhar com ele? Não estou interessada. Não sei. Nem sei se vai financeiramente ganhar alguma coisa. Mas eu estou disposta a pagar para que alguém me ouça e veja que você não tem que estar onde que a pessoa te coloca. Você tem que saber de quem você é filho. Você tem que saber para que você veio aqui. E você tem um papel que só você e Deus vai saber. E qual que é esse papel? Você está exercendo? Ou você levanta, trabalha e paga boleto? Entende? E é isso, de verdade, que eu quero com esse podcast. É que eu quero que as pessoas parem de colocar a culpa no mundo, sabe? Colocar a culpa no universo de repente a sua vida não tá tão bacana. Todos nós somos filhos de Deus. Cada um tem o seu pecado. Para de acusar o pecado do outro. Para de olhar para o pecado do outro. Olha para o seu pecado e olha para que Deus falou assim, fulana, você é uma semente que está sendo julgada lá na terra. O que você veio fazer aqui? Você veio fazer o quê? O que você vai deixar para esse povo? E eu falo que, para encerrar, né? Que é muito importante que tudo que está relacionado a Deus não está relacionado a coisas. Está relacionado a pessoas. Porque Ele ama a gente acima de todas as coisas. Né? Nós somos filhos de Deus. Então, hoje eu trabalho com cães, principalmente. Eles são criaturas. Eles são cuidados, eles precisam de amor, de carinho, de cuidado e tal. Mas eu trabalho com cães para cuidar de pessoas. Entende? Porque quando uma pessoa sai da casa dela, com o pet dela, para procurar a minha empresa para trabalhar, ela tá querendo que eu resolva uma dor dela. A dor do animal dela é uma dor que ela pega para ela. Então, em todo momento, a gente tá falando do outro, né? Do irmão da gente. É verdade. Gente, que história bacana, né? Ainda, como falei, tem muita coisa por aí. Mas hoje nós vamos fazer agora, Cris, uma brincadeira. Vocês querem continuar ouvindo a história da Cris? Primeiro, gente, se inscreva aí no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Porque cada vez que que a gente aparecer, que tiver alguma live, que tiver qualquer publicação, vai aparecer para você aí, se você tiver com esse sininho ativado, tá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer, Cris, uma brincadeirinha. Eu vou falar algumas palavrinhas e você me fala brevemente, em poucas palavras ou em uma palavra, o que isso é para você, tá bom?
Vamos lá, é o jogo das 5 palavras. Vamos falar de amor. O que é amor É pra uma você? palavra, né? Uma É palavra? uma palavra de amor, né? Então vai ser difícil, a gente fala um pouco. Amor é diário, dia a dia. Dia a dia, sabe? Amor pra mim é construído, é um sentimento que não existe assim. Ele é uma construção. Amizade. A família que a gente escolhe, né? Família que não tem sangue. Sucesso. É mensurado pelo alcance do seu propósito. Bacana. Deus, Cris. Tudo, né? Tudo, meu pai. Então, a partir do momento que eu reativei essa aliança com ele, eu não sou mais órfã. Eu acabei de falar, né, que eu fui Isso órfã há aí. 15 anos. Eu não sou mais órfã. Amém. Cris, você falou aí da amizade, que é uma família que você, né, não sanguínea. E família? Família é um propósito de Deus na Terra, né? Se Deus tem um propósito como nós temos, eu acho que a família é um projeto dele, é um propósito dele na Terra. Então, assim, a gente que quer andar junto dele, a gente tem que ser família. Isso aí. Ô, Cris, conta pra gente agora. Vamos ver se você tem isso pra contar. Vamos contar rapidinho, brevemente, para não delongar muito. Já houve alguma treta, alguma coisa que você queira contar que foi engraçado, que te levou a alguma coisa, que te puxou um gancho nessa sua jornada? Conta aí pra gente. Se teve alguma treta? Uma treta. Ah, tem várias tretas, né? Várias. Eu acho que eu vou escolher uma mais branda. A treta, gente, inclusive, pode ser assim, uma coisa engraçada, uma curiosidade, uma coisa, né? Enfim, um bullying que a gente já viveu. Enfim, é isso. Então, uma treta é o meu casamento, gente. Meu casamento é uma treta. Meu casamento é uma treta, ele que não me ouça. Bruno, tava ouvindo. Ele é uma treta, né? O Bruno, nós moramos no mesmo bairro a vida inteira, tipo, na rua de trás. Eu numa rua, ele atrás. Eu sempre soube da existência dele. Ele fala que sabe da minha, sabe? Mas na época dele ele era bem playboy, assim, sabe? Tinha todos os cabelinhos na cabeça, então Olha! não era careca, muito bonito. Meu marido é muito bonito, né? Mas ele era mais. E aí, eu fiquei noiva. Do nada, fiquei noiva de outra pessoa. E não deu certo e tal, a gente terminou. Essa pessoa veio pra Timóteo tal. E um dia a gente, no bar aqui, no bar ali perto, não vou fazer propaganda não, só se ele patrocinar na próxima vez, né? Eu faço propaganda, né? A gente faz. Próximo do posto de gasolina ali, próxima à igreja. Eu estava lá, eu tinha acabado de mudar, porque eu falei que eu morava na clínica. Então ele veio, me ajudou a mudar, o noivo, tá? O ex-noivo. A gente mudou pro apartamento e eu morava com uma amiga minha que trabalhava comigo. Olha a treta. Aí, beleza, estávamos lá, acabamos de mudar, tava eu, a minha amiga, esse meu ex-noivo, e tomando uma cervejinha, que eu tomava uma cervejinha nessa época. Aí, o meu marido vem subindo lá do morro, assim, que fica no morro, e ele me viu, ele me focou, e ele veio com tudo, como se ele me conhecesse, gente, mas ele não me conhecia. Vocês não estão entendendo. E o cara tava atrás de mim, e a minha amiga na frente. Só que, na verdade, ele tinha combinado com a minha amiga de ficar. Ah, não, para. É sério. Eles iam ficar e não deu por algum motivo. Não, mentira. É que eu sei que não deu, né? Vai saber, né? Só que nessa hora, o Bruno simplesmente não viu minha amiga. Tipo, ele não quis saber, ele veio em mim. E ele quis saber se eu era solteira ou não. Só que eu estava solteira. Esse meu ex-noivo, a gente tinha acabado de acabar. Ele veio pra, né, tal, conversar, aquela coisa e tal. E aí, o Bruno chamou todo mundo pra ir pra praia, que ele ia levar todo mundo. Eu falei, aí eu. Ele falou assim, não, mas você eu só levo, eu não levo mulher que for comprometida. Eu falei, ah, mas eu sou solteira. Pra frente. E o cara tava bem atrás de mim. Aí acabou, aí a minha amiga, eu ia ficar com ele, não sei o que. Eu falei, minha filha, agora acabou. Acabou e desde então. Ele tinha namorado, inclusive, gente. Ele fala, né? Não sei. Fui lá, terminei com ela. E eu até acredito que ele não foi beber cerveja, foi beber Pepsi. A cidadã era evangélica, não bebia e tal.
Ele falou, terminou. Quando ele foi lá, depois ele voltou e me mandou mensagem. Falei, olha, gostei muito de você, sempre quis te conhecer, acho que a gente tem que ficar junto e tal. Não tinha nem dado um beijo, me pediu, tipo, um casamento. Assim, vamos namorar, noivar, casar. E foi. E foi desse jeito mesmo. Tudo muito rápido, assim. Então, essa é uma treta que mudou a minha vida, né? Né? Então, aí, vai fazer 5 anos já que a gente tá junto. Olha que bacana. Então, Não sei ainda Cris, onde quer que resultado Deus de tudo quer que eu isso, esteja. dá um Mas eu estou fechamento aí disposta pra a estar em gente. todos os lugares que ele quer. Então, o que eu resultado de esteja. tudo isso é Então, é quem vai aqui, definir onde é que a ele. gente tá. E hoje em dia, Que eu não eu falo muito uma frase assim: a pessoa tá incomodada comigo, conversa com ele. Eu só paro, eu só vou parar quando quem me chamou me pedir pra parar. Então, Cris, e aí? Não sei. Porque a minha relação de Deus, com Deus hoje é tão forte, cara. É tão forte que eu falo, ele escuta. E ele retorna e eu escuto. Então, assim, eu vivo hoje pela graça, sabe? Eu vou estar em lugares que eu não sei que eu estaria, que talvez eu nunca acharia que eu fosse merecedora de estar. Mas ele me pediu pra ir. E eu sei que ele só vai me colocar lá, não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu nunca vou deixar de falar dele. Porque eu vou carregar ele pra onde quer que eu esteja. E isso vai ser importante pra obra, né? Isso vai ser importante, porque você chegar numa família que não fala de Deus e você ter coragem de falar de Deus é muito difícil. Você tá no. Você, igual, né? Eu com as empresas, assim, sempre fizemos festas, sempre fizemos confraternizações e sempre foi bebida, churrasco. E você parar tudo pra falar de Deus pra pessoas que você não sabe como que vai receber. Você é vista, eu já fui essa pessoa. Você é vista, não, como chato, não, tô falando de Deus de novo, nossa, mas só fala de Deus, ó, pelo amor de Deus, virou crente, beata, virou não sei o quê, começam os julgamentos, né? Mas eu sei que não tem outro motivo para eu estar aonde eu vou estar, se não for para levar a palavra dele. Então hoje eu vivo, então hoje não tem propósito de negócio, não tem propósito de dinheiro, não tem propósito de nada. E estamos esperando a nossa filhinha do coração, né? Que também vai ser um propósito de Deus na minha vida, que faz parte aí desse propósito e que na hora certa, não, gente, não sei que dia que vem, não tem jeito de eu saber, mas no dia que vier, todo mundo vai saber. Isso aí, Cris. Nunca quis ser mãe, viu? Nunca quis ser mãe, mas Deus mandou, nós vamos ser. Isso mesmo. E tá aí, né? Tá aí a promessa, né, gente? Não só na vida da Cris, mas na vida de todos vocês, eu creio. Gente, eu queria agradecer, Cris, por essa entrevista linda, né? Obrigada pelo privilégio de ter sido a host para te apresentar, né? Eu fiquei muito emocionada com o convite e tamo junto nessa. E aí... Segue a gente, é novo, não Isso tem ninguém aí. ainda, eu acho. Nem eu não tava seguindo, né? Não tava seguindo, não, agora eu tô, eu acho. Eu não tava seguindo ainda, mas a partir de hoje eu tô, gente, que eu não tive tempo ainda, não tava nem sabendo que tava pronto. Foi a Marcelinha aí que tá. Pois é. Marcelinha que tá mexendo aí A Cris idealiza, eu vou realizando. É, isso aí. Gente, então, olha, Cris, obrigada. Obrigada, Foi lindo. Foi muito obrigada por ter apesar de ser sua aceitado o amiga, convite. apesar de ser sua amiga há muito tempo, tinha muita coisa que a gente ainda não tinha nem tocado, né? De certos assuntos que a gente sabe que tem uma profundidade muito grande. Pra você, eu te conheço desde quando você era a Tite. Você andava a cavalo. Não, eu queria pôr que Tite. Falei, não, Tite não. Pra mim ela é a Tite não, até Tite é hoje, muito né? íntimo, gente. Inclusive, ela me deu uma cachorrinha que chama Que Tite. chama Tite, Então, é isso, gente. Cris, obrigada. Eu acho que foi lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente, ativem o sininho. E vou deixar para vocês depois a rede social da gente. Quem precisar, E do podcast também. Do podcast. Então, é isso. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Vai perdoando a gente aí, que é a primeira, né? A primeira edição. Então, a gente gagueja, fica meio assim, mas é de coração, tá? Isso aí. Beijo. Beijo. Obrigada, pessoal.